No ano de 2007, à Comissão de Menores de Santarém chegaram 192 novos processos, registaram-se 476, 192 instaurados só neste ano. O número elevado dá conta do trabalho desenvolvido pela instituição no acompanhamento e nas respostas aos problemas das crianças em perigo no concelho. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco faz um balanço positivo do último ano, mas, por outro lado, no que diz respeito ao número de crianças envolvidas nos processos, o balanço é menos favorável. O balanço eu posso considerar que é um balanço positivo, o balanço este que tivemos a oportunidade de fazer no final do ano de 2007, positivo no sentido do acompanhamento, nas respostas que encontramos para tentar resolver os problemas das crianças em perigo no concelho de Santarém, mas é um balanço negativo no que diz respeito ao número de crianças que acompanhamos. Portanto, acompanhamos no ano de 2007 476 crianças, das quais 192 são processos instalados só no ano de 2007. Portanto, por esse ponto de vista, é um balanço negativo, porque continuamos a ter muitas crianças em perigo em Santarém. Eliseu Raimundo sublinha a importância do trabalho das parcerias na tentativa da resolução dos problemas. A Câmara Municipal de Santarém, a Segurança Social, o Hospital e o Centro de Saúde formam parcerias relevantes com a proteção de menores. Um dos problemas graves no concelho tem a ver com o abandono escolar. Apesar de se verificar uma redução a nível nacional, em Santarém, os números aumentaram. Em 2006 foram acompanhados 32 casos e em 2007 foram 68, o que obriga a novas estratégias de acompanhamento. Também um dos problemas graves que atravessamos tem a ver com o abandono escolar. Portanto, o abandono escolar, contrariamente àquilo que aconteceu ou que está a acontecer a nível nacional, onde, segundo as estatísticas, existe uma redução, a nível do concelho de Santarém houve um aumento significativo. No que diz respeito ao ano 2006, tínhamos acompanhado cerca de 32 crianças em abandono escolar. No ano 2007, acompanhámos 68. Portanto, é um número extremamente elevado, que leva a que nós tenhamos que encetar novas estratégias. Ora, estes dois professores destacados a meio tempo na Comissão de Proteção também podem e devem, portanto, incidir e trabalhar junto das escolas. Escolas que, neste momento, mantêm um interlocutor com o qual faz a ligação, digamos assim, com a Comissão de Proteção no que diz respeito aos problemas pelos quais as crianças que estão nas escolas vão passando. Quanto às causas que levam a instituição a decidir pelo acompanhamento de crianças em risco, destacam-se a negligência, os maus tratos físicos e abandono escolar. Em primeiro lugar, a negligência, os maus tratos que vão desde os maus tratos físicos aos maus tratos psicológicos, um grande número de maus tratos psicológicos, maus tratos em termos, por exemplo, de abuso sexual, maus tratos de uma forma diversa, ao abandono escolar e outras problemáticas inerentes, digamos, à negligência. Mas o maior número, de facto, é a negligência. Quanto às famílias, para responder diretamente, portanto, são famílias, algumas delas, efetivamente, com alguns problemas ao nível da sua estruturação, da sua inserção. Portanto, são algumas delas famílias, digamos, excluídas, portanto, algumas delas também acompanhadas no âmbito do rendimento social de inserção, e aqui, falando do rendimento social de inserção, posso salientar o grande apoio que é feito por este projeto, que neste momento tem 3 equipas a tempo inteiro, cada equipa constituída por 5 técnicos, portanto, ou seja, 15 técnicos que trabalham com estas famílias e, portanto, dão apoio direto à Comissão de Proteção, numa tentativa de termos uma intervenção mínima, ou quer dizer que um mínimo de pessoas a intervir junto de cada família, numa tentativa de construirmos conjuntamente com essas famílias um projeto de vida que possa, portanto, onde as crianças e as famílias possam crescer de uma forma diferente. Portanto, são estas famílias, mas também temos, infelizmente, famílias que não têm nada a ver com as excluídas socialmente, famílias cujos agregados têm até, inclusivamente, habilitações académicas bastante elevadas, desde licenciaturas, mestrados, etc. Portanto, não são só crianças das famílias socialmente desfavorecidas. Quer dizer que, de facto, a questão do maltrato por que passam as nossas crianças atravessa todos os estratos sociais. E se provavelmente não temos mais no estrato social mais elevado, é porque a denúncia leva mais tempo a chegar à Comissão de Proteção.
Mas, de facto, e temos a percepção que existem algumas crianças nestes estratos sociais mais elevados que estão, de facto, em sofrimento. As denúncias sobre os abusos das crianças chegam de diversas partes, mas em 2006 foram as escolas que mais informaram a Comissão de casos de risco. Este ano, 2006, a escola foi a que mais informou a Comissão de Proteção de situações de perigo. Mas também os próprios pais, outros familiares, a própria Comissão por si tem conhecimento dos casos. Há algumas crianças mais velhas também que se dirigem à Comissão pedindo ajuda, pedindo apoio. Portanto, há um conjunto de serviços que também vão informando a Comissão dos problemas que vão acontecendo e pelo qual passam as nossas crianças, inclusive do próprio Tribunal, que informa a Comissão de alguma situação de perigo que tenha detectado, as polícias, etc. Portanto, há um conjunto vasto de informação que nos chega de todos os nossos serviços. Já a pensar no futuro e na continuidade do trabalho desenvolvido, a instituição de Santarém pretende lançar novos projetos. Portanto, no que diz respeito a projetos, salientar que neste momento nós temos um projeto no âmbito da intervenção em contexto escolar, um projeto que está a ser desenvolvido com todos os agrupamentos e escolas secundárias do Concelho de Santarém. Desse projeto nasceu um guia de intervenção em contexto escolar e é esse que teve a colaboração da Câmara Municipal para ser distribuído e foi distribuído em todas as escolas e agrupamentos, e é esse que diz aos professores os passos a dar, não só na questão da prevenção, ou seja, na intervenção primária e secundária, mas também quando a criança está em perigo, o que é que há de fazer. Inclusivamente, o que são as problemáticas, o que é que se entende por negligência, o que é que se entende por maus tratos e os passos a dar, e nomeadamente uma ficha de sinalização à Comissão de Proteção. Portanto, estamos a trabalhar dentro deste contexto com as escolas do Concelho. Queremos também, a curto prazo, tentar, também com as escolas, implementar, pelo menos a título experimental, num ou dois agrupamentos, uma coisa que nós realçamos como muito importante, que é a mediação escolar. Portanto, pensamos que hoje em dia há alguns problemas que estão a acontecer nas escolas, que se tiverem um grupo de profissionais a trabalhar junto com as escolas, portanto, a chamada mediação escolar, que eles podem ser minimizados. Portanto, há que ter nas escolas outros profissionais, que não só os professores, nomeadamente o técnico superior de serviço social, ou o educador social, o psicólogo, o animador cultural, que, juntamente com os professores, poderão trabalhar algumas questões de mediação, não só com as crianças, mas também com as suas famílias. Portanto, é um projeto que nós apostamos muito em termos de futuro. Um outro projeto que tem a ver com a mediação familiar. Portanto, hoje em dia, um dos graves problemas por que passam as nossas crianças tem a ver com as situações de separação e de divórcio. Há vários estudos que apontam que cerca de 85% das crianças de pais separados estão em sofrimento sob o ponto de vista emocional. Portanto, e é preciso acompanhá-los. Portanto, existe hoje em dia esta falta no nosso Concelho da mediação familiar e é preciso, de facto, que os pais sejam acompanhados quando estão numa situação de ruptura, de maneira que os filhos não venham a sofrer os traumas dessa mesma ruptura, e esta é uma lacuna que nós sentimos ao nível, não só do Concelho, mas a nível nacional, de tal maneira que encetámos com a Escola Superior de Educação conversações para construirmos um projeto de intervenção no âmbito da mediação e do acompanhamento parental, nomeadamente nestas questões da mediação familiar. Portanto, é um projeto que pensamos que estará praticamente pronto para poder avançar a curto prazo e não só um projeto destinado a Santarém, mas, de uma maneira geral, a todo o distrito, partindo, portanto, com a iniciativa da Escola Superior de Educação. Um outro projeto também com a Escola Superior de Educação que nós estamos a desenvolver tem a ver com os direitos da criança. Portanto, nós começámos a construir um projeto já no ano anterior, este projeto sobre os direitos da criança, do qual tem já algum trabalho desenvolvido. Portanto, a Escola Superior de Educação construiu um vídeo de divulgação sobre os direitos da criança, vídeo esse que é um trabalho motivador, digamos assim, para a sala de aula. Portanto, esse trabalho está a ser neste momento feito com os estagiários da Escola Superior de Educação e pensamos divulgar não só o vídeo, mas também outro material de apoio a todas as escolas do Concelho de Santarém, no sentido de que a questão dos direitos da criança seja trabalhada
ao nível dos jardins de infância e ao nível das escolas do primeiro e do segundo ciclo. Digamos que são, de imediato, alguns projetos. Temos ainda algumas ideias para pôr em prática, também com as escolas, que têm a ver com esta questão agora tão falada da violência nas escolas. Portanto, pensamos organizar alguns workshops, alguns debates sobre diversos temas, também com o Conselho Local de Ação Social, um projeto que tem a ver com a violência doméstica, que brevemente também iremos organizar um workshop relativamente a este tema. Digamos que, neste momento, nós estamos a organizar-nos em conjunto, em parceria, porque nada se faz sem ser em parceria, de forma a minimizarmos os perigos por onde passam as nossas crianças. O número de processos de crianças e jovens em risco continua a aumentar no concelho de Santarém, situação que a Comissão de Proteção quer ver alterada. Novos projetos estão em marcha para ajudar num trabalho mais eficaz.